Alô, lotequeiros de plantão! Programação oficial da Loteca Concurso 1181. Outro concurso muito difícil que ocorrerá neste final de semana e início da outra semana, porque teremos jogos no sábado, no domingo e na segunda-feira. Antes de falar mais sobre essa programação oficial, vamos para o rateio oficial do concurso 1180. Tivemos 3 zebras no placar oficial, o resultado final dos jogos, 4 surpresas e o concurso acumulou, não houve ganhadores na casa dos 14 pontos, ninguém acertou os 14 jogos, 13 pontos, tivemos 2 apostas ganhadoras, cada um vai levar R$ 32.296,31. E sobre essa programação aqui do concurso 1181, lembrando que já vem acumulada a loteca R$1.700.000 para 14 acertos. Teremos 3 jogos no sábado, 8 jogos no domingo e 3 jogos na segunda-feira. Ou seja, o rateio oficial da loteca concurso 1181 só sairá na terça-feira. Jogos dificílimos. Pela Série B teremos 5 jogos e 9 pela Série A. Não teremos jogos internacionais, só a grade toda nacional. Jogos dificílimos aqui. E em seguida vamos vir com os nossos palpites para o concurso 1181, com análise de todos os jogos, estatísticas, tudo completo para vocês. Antes dos palpites, vejam só aqui as cotações e probabilidades para esse concurso 1181. Temos apenas 2 favoritos por enquanto. Foi atualizada dia 17 de abril, hoje meio-dia. E apenas 2 como favoritos, que são Fluminense e Corinthians, jogando em casa, são super favoritos aqui. O Flamengo tem 59% de chance também aqui na coluna 2, é o principal aqui da coluna 2 que se destaca como um dos favoritos. Ainda é considerado um resultado normal. O Flamengo vem muito bem aí, ganhou de 6-0 esse meio de semana. E os outros jogos são bem acirrados mesmo. Aqui temos a coluna, o jogo 13 e o jogo 14, que as 3 colunas estão bem iguais. Grêmio Internacional, o clássico Grenal, 31% de chance de vitória do Grêmio, 31% de chance de empate e 39% de chance de Internacional. Outro jogo acirrado é Remo e Coritiba, também muito acirrado. E todos os jogos aqui com pouquíssimos favoritos, essa grade dificílima de jogos deste final de semana. Vamos agora para os meus palpites para esse concurso. Agora vamos para os meus palpites. E o jogo 1 é Vasco e Flamengo. Mais uma vez o clássico carioca acontecerá este ano. Tivemos 3 clássicos cariocas esse ano pelo Campeonato Carioca e o Flamengo venceu os 3 jogos. E agora pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo vem de grande vitória contra o Juventude por 6-0. Os últimos 5 jogos fora de casa, o Flamengo venceu 5. E jogando em casa, o Flamengo perdeu apenas para o Central Córdoba. O Flamengo, que vinha invicto na temporada, só perdeu um jogo até agora esse ano. Vem como um super favorito para esse jogo, na minha opinião. Mesmo o mando de campo sendo do Vasco, o jogo é no Maracanã. E os últimos confrontos mostram o favoritismo do Flamengo. Para mim, o Flamengo é favorito. Eu vou de coluna 2 no jogo 1. Vou seco, coluna 2 no jogo 1. Lembrando que eu vou usar 5 duplos para esse joguinho. Custa R$ 48,00 nas casas lotéricas ou no app Caixa, né? Das loterias Caixas. E o jogo 2 entre Corinthians e Sport. Aqui o Corinthians precisa dar resposta à sua torcida. O Corinthians, que vem em crise, perdeu o último jogo em casa para o Fluminense por 2-0. E tem que dar resposta aqui nesse jogo contra o Sport, que também vem em crise, não tem bons resultados no Campeonato Brasileiro, perdeu em casa para o Bragantino, vai ter que fazer de tudo aqui para tentar tirar pontos do Corinthians. Mas eu vou acreditar na vitória do Corinthians. Acho que o Corinthians não vai pipocar nesse jogo contra o Sport Recife. Eu vou de coluna 1 no jogo 2, seco no Corinthians. Jogo 3, Vila Nova de Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto. Aqui é pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila Nova começou bem a Série B, né? Pelo menos no segundo jogo venceu em casa
por 1-0 o Paysandu. No primeiro perdeu para o Coritiba, jogo muito difícil, perdeu por 1-0. Já o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu por 1-0 para o América Mineiro e empatou em casa com o Atlético Goianiense. Jogo muito duro aqui. Essas equipes nos últimos 5 jogos se enfrentaram. Houve um empate e uma vitória do Botafogo de Ribeirão Preto. Aliás, 2 vitórias do Botafogo de Ribeirão Preto e 2 vitórias do Vila Nova. O Vila Nova empatou o último jogo jogando em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto ano passado, 1-1. Jogo difícil, viu? Jogo para usar um triplo aqui. Tudo pode acontecer nesse jogo. O Vila Nova leva um ligeiro favoritismo por jogar em casa. A equipe é forte, jogando em casa não perde há um bom tempo. Eu vou usar um duplo aqui, fechado no mandante, e vou de Vila Nova, coluna 1 e empate. Usei meu primeiro duplo aqui nesse jogo 3. O jogo 4 entre o Atlético Mineiro e Botafogo do Rio. As duas equipes, na minha opinião, estão em crise. Não começaram muito bem o Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 4 jogos. 4 jogos perdeu fora de casa. E o Galo jogando em casa. Nos últimos 5 jogos em casa, o Galo venceu 3 e empatou 2. Vem de um empate em casa contra o Vitória e perdeu agora para o Santos por 2-0. Os últimos confrontos entre Atlético Mineiro e Botafogo mostram a vantagem do Botafogo, que venceu 3 jogos contra apenas uma vitória do Atlético Mineiro e um empate. É um jogo difícil porque o Botafogo joga fora. Então, o favorito aqui é o Galo. O Galo precisa vencer. Jogo no Mineirão, né? A casa do Galo está em reforma, estão trocando o gramado por um gramado sintético, né? Por isso o Galo está jogando no Mineirão. E tropeçou aí nos últimos 2 jogos em casa, empatou com o São Paulo e empatou com o Vitória da Bahia, quase perdia. Aqui é jogo para triplo, viu? Mas eu vou aqui arriscar num duplo aberto e vou de Atlético Mineiro e Botafogo. As duas equipes precisam da vitória, então um empate é péssimo para os dois aqui. Jogo 5, São Paulo e Santos. É o clássico paulista, o clássico Sansão. As duas equipes em crise, né? Mais ainda o São Paulo pressionado. Os últimos 5 jogos em casa venceu apenas uma partida. Foi pelo Campeonato Paulista. Venceu por 1-0 no Novo Horizontino e vem de 3 empates em casa. Muito pressionados, o Beldia, o técnico argentino do São Paulo, enfrenta o Santos, que vem de uma boa vitória em casa contra o Atlético Mineiro, mas em crise no sentido que Neymar continua contundido, preocupando o Santos. Fora de casa, o Santos não tem conseguido bons resultados. Nos últimos 5 jogos perdeu 3. É jogo também aqui complicado, para duplo ou triplo aqui. Eu vou de duplo fechado no São Paulo, por jogar em casa. Tem empatado muito, então eu vou de coluna 1 e coluna do meio, nesse jogo 5. É um clássico. Clássicos costumam dar em muitos empates, então aqui eu vou de duplo fechado no mandante. Coluna 1 e coluna do meio. Jogo 6, Fluminense e Vitória. O Fluminense vem muito bem, obrigado, nos últimos jogos. Venceu o Corinthians fora de casa. Vem de 5 vitórias consecutivas o Fluminense. Uma pela Copa Sul-Americana e 2, né, pela Copa Sul-Americana. Venceu fora de casa o Once Caldas por 1-0 e meteu 5-0 no San José. E venceu 3 já aí pelo Campeonato Brasileiro. Da Série A, venceu a estreia por 2-1 o Bragantino, venceu o Santos por 1-0 e agora o Corinthians por 2-0, né? Muito bem o Fluminense, em 4 jogos venceu 3 no Campeonato Brasileiro. Perdeu apenas na estreia, né, para o Fortaleza por 2-0 jogando fora de casa. E depois essa sequência de vitórias 5 seguidas, para mim é favorito. Aqui eu não vou titubear e vou de coluna 1 no jogo 6. Fluminense para mim favorito após a chegada de Renato Gaúcho, a equipe melhorou bastante. Jogo 7, Fortaleza e Palmeiras. Jogo dificílimo, mas vejo o Palmeiras aqui como favorito. Mas o Vitória precisa desesperadamente reagir. A equipe vem muito mal. Nos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1, que foi na estreia do Campeonato Brasileiro. Venceu o Fluminense por 2-0. Depois não venceu mais. A equipe vem em crise. Perdeu o Campeonato Cearense para o Ceará. Precisa dar resposta, por isso eu vou tentar buscar aqui uma vitória do Fortaleza e vou de duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. O Palmeiras também vai jogar para vencer, para continuar brigando lá em cima pelo título. Não acredito no empate nesse jogo, mas quem puder usar um triplo aqui eu recomendo. Jogo 8, Atlético Paranaense e CRB.
O Atlético Paranaense que perdeu no meio de semana para o Cuiabá. Perdeu a invencibilidade na Série B, Campeonato Brasileiro Série B. O CRB começou bem, venceu fora de casa o Atlético por 2-1. E venceu 2 jogos, em casa a Chapecoense e depois venceu o Atlético Clube de Minas Gerais por 2-1. Está com 6 pontos, enquanto o Atlético Paranaense venceu 2 e perdeu 1. Então aqui, jogo difícil para o Atlético Paranaense, mas acredito no favoritismo do Atlético Paranaense e vou de coluna 1 nesse jogo. Os confrontos mostram aqui o favoritismo do Atlético Paranaense jogando em casa, venceu o CRB 2 vezes e jogando fora o CRB venceu o Atlético Paranaense 2 vezes. Não houve empate entre essas equipes aí nos últimos confrontos. Então eu vou aqui de coluna 1 no jogo 8, acreditando na força do Furacão, jogando em casa na sua arena. Jogo 9, América Mineiro e Goiás. Grande jogo aqui pela Série B. É um jogo assim, um jogo grande, né? Fortíssimo, maior do que alguns jogos da Série A. São equipes aqui que costumam estar na Série A, tanto o América Mineiro, o Coelho de Minas Gerais, como o Goiás, o Esmeraldino de Goiânia, né? Aqui esse jogo é difícil. Essas equipes nos últimos 5 confrontos, o Goiás venceu 2 jogos em casa e 1 fora e 2 empates, leva vantagem. Os últimos jogos do América Mineiro em casa foram 3 empates e 2 vitórias. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o América venceu na estreia por 1-0 e perdeu o segundo jogo por 2-0 para o Remo. Já o Goiás estreou com uma vitória contra o Amazonas e depois venceu também fora de casa o Operário. 2 vitórias seguidas, né? É jogo aqui para triplo, mas aqui eu vou usar meu quinto duplo e vou abrir esse duplo aqui, coluna 1 e coluna 2, nesse jogo 9. Jogo dificílimo, viu? Quem puder usar um triplo aqui também eu recomendo. Jogo 10, Bragantino e Cruzeiro. O Cruzeiro que vem numa crise grande. O Bragantino reagiu e venceu fora de casa o Sport por 1-0. Já o Cruzeiro jogando fora de casa não vence há um bom tempo. Os últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro que venceu na estreia do Campeonato Brasileiro o Mirassol por 2-1. Depois disso não venceu mais, nem pela Copa Sul-Americana, nem pelo Campeonato Brasileiro. E o Bragantino vem de 2 vitórias. Venceu em casa o Botafogo do Rio por 1-0 no Campeonato Brasileiro e venceu fora de casa o Sport por 1-0. Reagiu, enquanto o Cruzeiro continua em crise. Eu vou aqui acreditar na força do Bragantino jogando em casa e vou de coluna 1 no jogo 10. Acredito aqui que o Cruzeiro mais uma vez vai perder, na minha opinião, né? Pelos últimos confrontos o Cruzeiro vem muito mal. Acredito que o técnico será demitido. Às vezes acontecem de jogadores fazerem corpo mole quando querem que um treinador caia. E eu acho que é o caso aqui do Cruzeiro atualmente. Vou de coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Novo Horizontino e Criciúma. Outro jogo dificílimo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Novo Horizontino, que é uma equipe muito forte do interior paulista, não subiu para a Série A o ano passado por conta de um gol. Não subiu porque não conseguiu pontuar na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Começou bem, né, o Campeonato Brasileiro. Venceu em casa por 1-0 o Volta Redonda. Empatou fora contra o Avaí e contra o Coritiba. Jogos difíceis e a equipe está invicta com 5 pontos. Enfrentando o Criciúma, que começou mal, perdeu fora em casa por 2-1 para o Operário. Perdeu de 2-1 para o Criciúma, ou seja, começou muito mal a Série B. Aqui para mim o Novo Horizontino é favorito e eu vou de coluna 1 no jogo 11. Acredito na força do Novo Horizontino jogando em casa. O Criciúma nos últimos jogos fora de casa conseguiu bons resultados, mas foi pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Catarinense, né? Eu vou de coluna 1 no jogo 11. Acredito na força do Novo Horizontino jogando em casa. Jogo 12, Bahia e Ceará. O Bahia, que na última rodada jogando em casa decepcionou, empatou em casa com o Mirassol, que o Mirassol vem até bem, viu? A equipe venceu o Grêmio por 4-1 agora, no meio de semana. E não foi tão zebra esse resultado com o Mirassol, o Bahia. Que o Mirassol vem bem na Série B, na Série A. É a equipe que subiu da Série B para a Série A e começou bem a Série A.
já tem 5 pontos, né? Venceu bem o Grêmio de goleada por 4-1 neste meio de semana. Aqui o Bahia contra o Ceará é um clássico do Nordeste, jogo dificílimo. O Ceará que vem muito bem. A equipe começou o Campeonato Brasileiro da Série A voando nos 4 jogos. Venceu 2, empatou 1, perdeu apenas para o Juventude. E vai dar trabalho aqui para o Bahia. Jogo difícil. Eu vou de empate seco nesse jogo. Acreditem se quiserem, é um jogo difícil aqui para o Bahia. Se empatou com o Mirassol, dificilmente vencerá também o Ceará. Por isso eu vou arriscar aqui na coluna do meio nesse jogo 12. Jogo dificílimo. Como o jogo 13, que é um Grenal clássico. O Inter que vem se dando bem nos últimos confrontos contra o Grêmio, né? Nos últimos 5 jogos o Internacional venceu 3 e empatou 2. Inclusive na final do Gauchão venceu na casa do Grêmio. E o ano passado no Campeonato Brasileiro também venceu na Arena do Grêmio. Venceu na casa do Grêmio também os últimos 2 jogos. E um empate. Para mim o Inter é favorito, mesmo jogando fora de casa. Mas é um clássico. E acredito que o Grêmio, agora que perdeu seu treinador, vai dar a vida para não perder esse jogo aqui. Eu vou de coluna do meio nesse jogo 13, por ser um clássico pesado. E o Grêmio, os jogadores darão a vida aqui para não perder esse jogo para o Internacional, que no momento é mais forte que o Grêmio, mas clássico é clássico. Por isso eu vou de coluna do meio nesse jogo 13. Jogo 14, Remo e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Outro jogo dificílimo. O Remo joga em casa. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Grêmio, o Remo do Pará estreou empatando fora de casa contra a Ferroviária em 1-1. E depois o Remo venceu o América Mineiro por 2-0, tem 4 pontos. Enquanto o Coritiba começou vencendo Vila Nova em casa, depois fora de casa venceu a Chapecoense por 2-1 e empatou com a forte equipe do Novo Horizontino em 0-0 neste meio de semana pela Série B. Tem 7 pontos a equipe, vem fazendo uma boa campanha. E o Remo tem 4 pontos, também ainda não perdeu. Jogando em casa, forte, o Remo vai dar trabalho. Eu vou de empate seco, as duas equipes ainda não perderam pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E eu vou de coluna do meio também nesse jogo 14. Tem jogos aí que eu recomendo triplo, prestem atenção, sigam a intuição de vocês. Boa sorte a todos, Loteca rumo aos 14, jamais desistiremos.